Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Resolução Comentada de Exercícios de Física 3. E na aula de hoje nós vamos resolver o exercício 2 do capítulo 4 do livro Curso de Física Básica 3 do Moisés Nussenswagern. Eu sou o professor Otávio Brodzek e vou acompanhar vocês na resolução desse exercício. Bom, então vamos lá ver o que esse exercício pede para a gente. O enunciado diz assim: uma esfera de raio R está uniformemente carregada com carga total Q. A. Determine o potencial V em pontos internos e externos à esfera e trace um gráfico de V em função da distância ao centro. Letra B. Tomando Q igual a menos E, com uma carga pontiforme mais E no centro da esfera, como modelo para o átomo de hidrogênio, qual a expressão do potencial neste caso? Bom, então o que o problema pede para a gente? Basicamente para calcular o potencial de uma esfera maciça carregada, com densidade de carga Q. Então a gente vai calcular o potencial fora da esfera, dentro da esfera e depois juntar tudo isso num gráfico só. Beleza? E depois a gente vai para a letra B. A gente vai tomar as expressões obtidas na letra A e substituir a carga por menos E e acrescentar o potencial novo de uma carga pontual E no centro dessa esfera, como modelo para o átomo de hidrogênio. Beleza? Então, vamos lá. Bom, como o nosso exercício ele fala de potencial elétrico, potencial eletrostático, é legal a gente revisar um pouquinho sobre o que é esse potencial eletrostático e para que ele serve. Bom, basicamente esse potencial é uma função escalar. E eu consigo relacionar essa função escalar, ou seja, esse potencial eletrostático, com o campo elétrico no caso, ou um campo gravitacional, ou qualquer outro campo conservativo. Mas qual a vantagem disso se eu já conheço o campo? A vantagem disso é que ele é uma função escalar. Ou seja, o potencial é uma grandeza escalar. Eu não preciso me preocupar com vetor e tal. Isso ajuda bastante em alguns casos, né? Para a gente não precisar ficar se preocupando com direção e tal. Bom, então vamos começar falando de campos conservativos. No nosso caso, a gente tem uma força central, né? Uma força que depende de R, na direção de R. Então, um campo conservativo para uma força central, eu consigo definir ele como o trabalho dessa força, né? Um F dl de um ponto P1 até um ponto P2, qualquer, né? Posso abrir esse F como um F de R na direção de R, RdL eu chamo de dr. Bom, eu posso definir o trabalho para essa força conservativa, né? Dessa forma, né? Esse F dr aqui, esse escalar, né? E eu posso concluir que o trabalho para esse tipo de força, quando eu tenho uma força central, um campo conservativo, ele só vai depender dos pontos inicial e final, né? Então eu tenho aqui, ó, ponto 1, ponto 2. O trabalho aqui, para vir desse ponto 1 ao ponto 2, ele vai ser o mesmo se eu vim por este caminho, se eu vim por este outro caminho, se eu vim por este outro caminho. Ou seja, se eu estiver trabalhando em um campo conservativo, o trabalho só vai depender das posições P1, P2, ou R1 e R2, né? Para o caso. Bom, mas o que isso tem a ver com energia potencial? Vamos lá. Então, olha só. Energia potencial, eu consigo descrever ela tanto uma energia potencial elétrica, gravitacional, né? Em termos de U de R, uma energia potencial, é menos R1, R2 de F de R, dr. Ou seja, a variação de energia potencial é igual a menos o trabalho, ou
trabalho é igual a menos a variação de energia potencial. E como eu estou atuando num campo conservativo, ela só vai depender dos pontos inicial e final. Ou seja, eu posso escrever essa integral aqui, como ela só depende desses dois pontos, como U de R2, na parte final, menos U de R1, certo? Isso para um campo conservativo. Mas, professor, como é que eu faço para visualizar isso? Bom, lembrando que essa força pode ser uma força que esteja num campo conservativo, uma força elétrica, uma força gravitacional, que é o caso mais comum. Bom, vamos pensar no caso de uma força elétrica. Suponha que eu tenha aqui uma carguinha elétrica que, né, positiva, as linhas de campo aqui estão apontando para fora, estão saindo da carga. E se eu olhar para essa carguinha e colocar uma outra carga de prova aqui, ó, eu tenho a carga Q, eu vou colocar a carga Q1 a uma distância que eu vou chamar de R1 dessa carga, certo? Concorda que a partir do momento que eu coloco essa carga aqui, vai resultar uma força, né? Dependendo do sinal dela, suponha que seja uma força repulsiva, né? Que vai tentar colocar essa carga aqui em movimento, ou a outra, né? Suponha que essa esteja fixa, então vai colocar esse movimento. E essa carga vai transformar essa energia, né, em energia cinética. Mas suponha que ela não consiga sair daqui, que ela esteja presa, eu posso dizer que ela tem uma quantidade de energia armazenada. Ó, se eu estiver segurando ela aqui, ela vai ficar aqui. Se eu soltar ela, né, suponha que essa seja positiva e essa seja positiva também, vai surgir uma força de repulsão entre elas, que vai transformar essa força em uma determinada energia em trabalho, né, em uma energia cinética, uma energia de movimento. Mas enquanto ela está presa aqui, ela tem uma quantidade de energia armazenada, né? Mesmo se eu pressionar uma mola, pressionei uma mola, enquanto eu estou segurando, eu tenho uma energia armazenada, uma energia potencial, que vai depender da força da mola, que é relacionada à lei de Hooke. Bom, aí o que a gente tem aqui? Suponha que eu tenha outra carga de mesmo módulo de Q1, ó, que eu chamei de Q1', e vou colocar ela na mesma distância, só que em outro lugar. Vou colocar ela aqui, certo? Enquanto essa carga estiver parada aqui, ela vai estar interagindo com o campo dessa daqui, né? Uma força repulsiva, considerando as duas de mesmo sinal. E o que vai acontecer? Ela também vai ter uma energia potencial armazenada. Aí, o que a gente pode notar? Que a energia potencial armazenada por essa carga aqui e essa carga aqui, que elas têm o mesmo módulo, né, mesmo sinal, tudo, estão a uma distância equivalente à carga aqui, eu posso dizer que elas têm a mesma energia potencial armazenada. Ou seja, a energia potencial em R1, né, aqui, vai ser a mesma energia potencial armazenada em R1'. E o que é interessante aqui? Se a gente fizer um círculo aqui, ó, né, em todo esse círculo com raio R, que equivale a R1' também, ele vai ter a mesma distância, eu vou ter uma superfície equipotencial. Ou seja, toda vez que eu colocar uma carga Q1, né, de mesmo módulo Q1, em qualquer ponto em cima desse círculo aqui, eu vou ter o mesmo potencial para qualquer posição aqui em cima do círculo. Beleza? Agora suponha que eu modifique essa distância. Então, a distância R2. Né? Coloquei uma carga que é 2. Suponha que ela tenha o mesmo módulo de Q1. Aqui, né? O que acontece é que ela vai estar a uma distância diferente. Se a gente lembrar lá da equaçãozinha para força, lei de Coulomb, ela depende da distância. Então, a força aqui, que essa carga está exercendo na carga 1, é diferente da força que essa carga está exercendo na carga 2. Portanto, eu posso dizer que o potencial dessa carga aqui, essa linha tracejada verdinha, ela é diferente dessa daqui. Então, eu posso dizer que a energia potencial armazenada em R1, né, por essa carguinha aqui, ou por qualquer outro desse módulo, ela é diferente da energia potencial armazenada em R2. Beleza? Bom,
Mas voltando à superfície equipotencial, eu posso dizer então que, né, o trabalho realizado em cima, se eu ficar andando em cima dessa superfície equipotencial, ele vai ser zero, certo? Porque olha só, se aqui ela vai estar no mesmo potencial que aqui, quanto de energia eu vou gastar para levar ela daqui até aqui? Nada, né? Ou seja, eu posso escrever que FDL, para ir de R1 a R1', R1 até R1', DL é igual a zero. Beleza? Ou seja, eu não variei a quantidade de energia potencial que eu queria. Posso escrever isso de um outro jeito mais bonitinho, que é a integral num circuito fechado de FDL vai dar sempre zero quando o campo for conservativo. Beleza? Bom, aí o que a gente pode fazer? Bom, vamos considerar uma força, né, de F de x, y, z, né, e um dl, dx, dy, dz, nas direções de i, j e k, respectivamente. Bom, se a gente tem F vezes dl é igual a menos du, né, ou seja, a força vezes o deslocamento é igual a menos essa variação de energia potencial, eu posso abrir essa força aqui, abrir esse dl aqui, né? Então, ó, eu tenho, ó, Fx, I, Fyj, Fz na direção de k, vezes o dl, dxi, dx, dyj, dzk. Beleza? Bom, isso é igual a du, beleza? Variação de energia potencial. Se eu multiplicar embaixo e em cima por dx, dy, dz, dz, olha o que acontece. Eu comparando essas duas igualdades aqui, né, eu tenho que Fx, eu posso escrever como du dx menos du dx, Fy du dy, Fz du dz. Beleza? Ou seja, dessa forma a gente pode escrever que F é igual a menos du dx e du dyj du dzk. E isso daqui a gente pode escrever como sendo o operador gradiente. Ou seja, eu posso escrever que F é igual a menos gradiente de U. Beleza? Ó. F é igual a menos gradiente de U, que é o vetorzinho. Tá? Bom, aí o que a gente tem? Para o caso eletrostático, eu consigo relacionar a força com o campo eletrostático como sendo F é igual a Q0, nossa carga de prova, né, vezes o campo. E eu consigo relacionar energia potencial com potencial elétrico, que é aquele potencial que a gente mede na tomada lá, aquela diferença de potencial. Então, ó, eu tenho que F é igual a carga de prova vezes Z, e U é igual a carga de prova vezes V, perdão. Então, o que eu tenho aqui? Eu posso escrever que E é igual a menos gradiente de V. Beleza? Ou seja, eu já consigo relacionar o potencial elétrico com o campo elétrico. Beleza? E potencial a gente já sabe calcular. Bom, então vamos partir para o exercício agora. O exercício me dizia o seguinte: eu tenho uma esfera, né, de raio R1. Essa esfera de raio R1, ela está carregada com uma quantidade de carga aqui, né? E o exercício pede para mim para calcular o potencial para dentro da esfera, ou seja, numa região aqui dentro e numa região aqui fora. Bom, então, o que eu posso fazer? Bom, posso primeiro calcular o campo dentro, depois calcular o campo fora e depois aplicar nessa equaçãozinha aqui, né? Ou dela na forma integral, para a gente conseguir encontrar o potencial, que é o verdadeiro objetivo do nosso exercício. Bom, então vamos começar fazendo para o campo para um R menor do que R1, ou seja,
na parte interna da esfera. Bom, consigo, nesse caso, né, eu tenho uma simetria radial, fica bem fácil a gente aplicar a lei de Gauss aqui, né? Lembrando da lei de Gauss, ó, integral fechada de uma superfície é igual a dA, integral fechada da superfície de E dA é igual a carga interna à superfície sobre ε0. Bom, então, aí eu tenho que escolher a minha superfície gaussiana. Como eu tenho uma simetria esférica, eu vou tomar uma esfera concêntrica aqui, a minha esfera original. Então, minha superfície gaussiana, essa daqui, né, com R1. Né? Bom, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir a quantidade de carga que tem dentro dessa minha superfície gaussiana. Bom, se a esfera está carregada com carga Q, mas ela tem uma quantidade de carga, uma distribuição de carga homogênea, eu consigo relacionar essa quantidade de carga dentro dessa minha superfície gaussiana com o volume dessa minha superfície gaussiana, através da densidade de carga, volumétrica de carga. Então, eu tenho que densidade volumétrica de carga ρ é igual a carga interna dividido pelo volume. Que volume? O volume da minha superfície gaussiana, não da esfera, só da superfície gaussiana. Beleza? Interno é essa superfície aqui. Ou seja, o volume dessa esferinha aqui de azul, dentro da esferona. Bom, então, a densidade de carga é igual a carga interna pelo volume dessa contido dentro da superfície gaussiana. Repito aqui a carga interna, que é o que eu quero descobrir para substituir aqui, né? O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Nesse caso, a gente está usando esse R aqui, que é esse raio da minha superfície gaussiana. Beleza? Como eu quero descobrir a carga interna, para substituir na lei de Gauss, eu isolo a carga interna nessa equação aqui, ó, passo para lá multiplicando, eu fico com carga interna igual a 4/3 de ρπ vezes R1 ao cubo. Beleza? Aí eu consigo substituir aqui. Outra coisa que a gente tem que resolver é fazer essa integral. Bom, integral do campo numa área, mas essa área é o quê? A área da minha superfície gaussiana. Eu tomei a superfície gaussiana, uma área que eu conheço, que é o quê? Uma esfera. Qual que é a área de uma esfera? 4πr². Beleza? Estou tomando dessa esferinha aqui, né? Então, eu tenho uma área de 4πr². Ou seja, essa integral aqui, né, dá E vezes 4πr². Substituo isso nessa equação e a carga interna aqui nessa equação também. Eu fico com E igual a 4πr² igual, né, a carga interna por ε0, que agora é 4/3 de π vezes ρr ao cubo, na direção de R1, dividido por ε0. Esse 4π eu corto com esse 4π, esse r ao cubo, esse cubo aqui eu corto com esse quadrado, né? Então aqui sobrou E, e aqui sobrou ρ vezes r dividido por 3ε0. Beleza? Só que tem um detalhe. O problema, ele não deu pra gente a densidade volumétrica de carga. Ele só falou a carga total. Bom, então eu consigo relacionar essa densidade de carga com a carga total, né? Eu tenho que a densidade de carga igual a carga total dividido pelo volume total. O que é o volume total? O volume de toda a esfera. Então, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. E essa esfera ela tem raio R. Beleza? E aqui eu tenho a carga total da esfera, que foi um dado que o problema deu pra gente. Ou seja, eu substituí esse ρ aqui por a carga total dividido por 4/3 de πr ao cubo. Bom, então fica E igual a Q, carga total, R, na direção de R, vezes 3, dividido por 3 vezes 4πr ao cubo, vezes ε0. Esse 3 cortou com esse 3, e eu tenho campo no interior da esfera, né, de 0 até R1, igual a Q, a carga total, vezes R,
na direção de R dividido por 4πε0 R ao cubo. Beleza? Bom, então a gente vai guardar essa informação, né? Esse é o campo para a parte de dentro da esfera. Para a parte de fora da esfera é mais fácil. Porque olha só, concorda que posso aplicar a lei de Gauss aqui também, né? Só que agora eu quero a parte de fora. Então, vou começar de R e vou até o infinito. Aplicando a lei de Gauss aqui, o que a gente tem? Bom, se eu aplico a lei de Gauss para a parte de fora da esfera, concorda que toda a carga está dentro da esfera, dentro da minha superfície gaussiana, né? Se toda a carga está dentro da minha superfície gaussiana, eu posso considerar a parte de fora da esfera o mesmo caso que se eu tivesse uma carga pontual no centro dessa mesma esfera. E nesse caso, né, o campo elétrico, devido a uma carga pontual, é igual a E de R, que sobre 4πε0 R² na direção de R. Lembrando que isso é válido para R maior ou igual a R. Beleza? Ou seja, daqui para frente. Bom, aí o que a gente tem que fazer? Descobrimos o campo elétrico para fora da esfera e descobrimos o campo elétrico para dentro da esfera. Bom, só que o problema não é o campo elétrico, o problema é que é o potencial elétrico. Consigo escrever o potencial elétrico em termos do campo na forma integral. Então, tenho que V de R é igual a menos a integral de E dl. Beleza? Bom, esses limites da integral vai depender de onde a onde a gente está trabalhando, né? Então, vamos começar para a parte de fora da esfera, que é a parte mais fácil. Então, a gente tem aqui, ó, para a parte de fora da esfera, com R maior ou igual a R, eu tenho que V de R é integral de... Eu chamei aqui de R', né? É um ponto qualquer entre R e infinito, né? Só para a gente não confundir com o R que já estava aqui. Então, ó, eu vou vir lá do infinito. Por que a gente toma lá do infinito? Bom, porque lá no infinito a gente considera como potencial zero. Beleza? Então, eu estou vindo de lá até o meu ponto R', aqui, que é um ponto entre R e infinito. Aí, o que eu fiz? Eu substituí aqui a expressão que eu tinha encontrado para R. Então, ó, eu tenho que potencial, essa integral, que vezes na direção de R dividido por 4πε0, tudo isso multiplicando o dl. Beleza? Aí o que eu tenho? Ó, como está todo mundo é radial, bonitinho e tal, campo conservativo, eu consigo escrever assim, ó, versor R vezes dl é igual a dr. Beleza? Como se fosse uma variação aqui, ó. Como se eu estivesse vindo daqui para cá. Só uma variação dr. Não importa se eu estava aqui e vim para cá. O que vai importar é só esse dr aqui. Bom, voltando. Aí o que eu fiz? Coloquei tudo que é constante para fora da integral. Então, o menos, que já estava aqui fora, que é sobre 4πε0. Aí eu fiquei com a integral de infinito até um R' qualquer, de 1 sobre R² dr. Bom, resolvendo essa integral, né, a gente tem aqui V de R', né, para aquele R' qualquer, igual àquela parte constante, menos Q dividido por 4πε0, vezes menos 1 sobre R, nos limites de infinito até R'. Bom, quando eu substituir infinito aqui, vai dar zero, né? 1 dividido por um número muito, muito, muito grande é zero. Então, vai me sobrar para V de R, que é sobre 4πε0, 1 sobre R'. Beleza? Lembrando que esse R' é um lugar qualquer entre R e infinito, ou seja, para fora da esfera. Beleza? Bom,
Agora vamos fazer para a parte de dentro. Opa, aqui pode ser igual também, né? E dá certo. Para a parte de dentro, a gente vai tomar aquele R' como sendo menor do que R1. Beleza? Bom, então, mesma coisa, né? V de R igual a menos, né? De infinito até R de E dl. Só que olha só, essa parte de infinito até R, eu tenho que separar ela em duas. Por quê? Porque na superfície, a hora que eu estiver no ponto R, exatamente na superfície da esfera, eu tenho uma descontinuidade, ou seja, o campo muda de comportamento, né? Então, eu tenho que escrever de infinito até R, a integral de E dl. Aqui, faltou o sinal de menos, né? Que era daqui. Menos, né? Esse sinal daqui. De R, né? Da superfície até o ponto interno que eu quero da superfície, né? Esse R aqui pode ser zero, mas pode ser um pouquinho maior que zero, desde que seja menor que R1. Beleza? Ou igual, né? De E dl. Bom, esse primeiro caso aqui foi o mesmo resolvido na parte anterior. Então, a gente já sabe a resposta dele, né? Já sabe que essa integral aqui, né? De menos de infinito a R de E dl é igual a Q sobre 4πε0 dividido por 1 sobre R'. Falta resolver essa parte aqui. O que a gente vai fazer? Bom, vamos substituir aqui a equação que a gente encontrou para o campo elétrico no interior da esfera. Fazendo isso, né, o nosso V de R fica V de R igual a Q sobre 4πε0, 1 sobre R, que é aquela primeira parte lá, né, devido à contribuição de fora, menos a integral de R, a R', substituir aqui aquela equação que a gente tinha encontrado, né, para o campo no interior da esfera, que era Q vezes R na direção radial, dividido por 4πε0 R ao cubo. Beleza? Multipliquei tudo isso por dl. Esse R versor vezes dl a gente chama de dr. Beleza? Aí eu vou colocar todo mundo que é constante para fora. Ó. Detalhe que todo mundo que é constante aqui, ó, o Q, o R, o 4π e o ε0, opa, R não, perdão, o Q, o 4π e o ε0, o Q, 4π e ε0 são comuns aqui. Então eu consigo colocar tudo isso em evidência. Coloco isso daqui em evidência, ó. Fico com V de R' igual a Q sobre 4πε0, abre colchetes, essa primeira parte aqui, 1 sobre R, menos, né, a única parte que era diferente, ó, 1 sobre R terceira, da integral de R', da integral de R' dr, vindo de R até R'. Bom, resolvendo essa integral aqui, né, ela fica R² sobre 2, e a gente tem que substituir os limites, então, repetindo a parte constante aqui, repetindo aquele R aqui devido à primeira parte, né, 1 sobre R terceira, peguei esse sinal de menos aqui, já coloquei aqui dentro, ó, daqui para cá, né, aqui ficou, integral ficou R² sobre 2, esse menos veio para cá, substituí os limites de integração, eu fiquei com menos R ao quadrado sobre 2, mais R² sobre 2. Beleza? Bom, agora eu tenho que tentar agrupar tudo isso daqui. Primeiro eu vou passar esse R ao cubo aqui, multiplicando aqui dentro, para a gente ver como a gente faz. Então, o meu potencial ficou assim, ó, Q sobre 4πε0, já eu falo dessa parte, né? Ó, isso aqui a gente tinha lá, tirando essa parte aqui de vermelho, né? Esquece isso daqui, eu já comento sobre isso. 1 sobre R² sobre 2R terceira, menos R' sobre 2R terceira. Aí o que eu fiz aqui? Ó? Eu tinha 2R terceira aqui e 2R terceira aqui. Eu conseguia somar essas duas frações.
Mas essa outra fração que eu tinha que somar aqui, eu não consegui, ó, porque ela só tinha um R. Então eu fiz uma espécie de mínimo múltiplo comum. Se eu multiplicar essa fração aqui, ó, 1 sobre R por 2R² e dividido por 2R², ou seja, estou multiplicando por 1. Então eu posso fazer isso tranquilamente. O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ficar com 2R² em cima, até aí tranquilo. Embaixo eu vou ficar com 2R² vezes R, ou seja, 2R ao cubo. Então eu vou ter todo mundo na mesma base. Aí eu consigo somar essas frações. Então, fazendo isso, o que ficou? Ó, V de R, que é sobre 4πε0, vezes 2R² dividido por 2R². 2R² dividido por 2R². Beleza? Mais R² dividido por 2R² menos R' dividido por 2R². Por que eu fiz isso? Para poder somar essas frações. Olha aqui, ó. Então eu tenho 2R² mais R², os dois estão no mesmo, tem o mesmo denominador, posso somar. Aliás, já posso colocar tudo isso aqui em evidência, ó. Então eu fiquei com V de R, que é sobre 4πε0, 1 sobre R², que é aqui que eu coloquei em evidência, para fora, estava multiplicando todo mundo. Aí eu somei esse com esse, 3R² menos R'². E essa é a expressão do potencial para dentro dessa esfera carregada. Então, lembrando que isso daqui é válido para o caso que R' é menor do que R. Bom, então a gente já está bem encaminhado no problema. Já conseguimos encontrar as duas expressões para a parte de fora e para a parte de dentro dessa esfera. Beleza? Para o potencial dos dois casos. Notem que, como eu falei, o potencial é uma expressão escalar, né? Não tem nenhum vetorzinho aqui, nada. Aí, o que o problema pedia para a gente fazer ainda na letra A? Ele pedia para a gente fazer o gráfico. Ou seja, tem que fazer o gráfico daqui e daquela outra expressão aqui. Bom, como é que vai ficar esse gráfico? Fica mais ou menos assim. Então, ó, o que a gente tem aqui? Ó? No ponto zero, né? O que aconteceu no ponto zero? No ponto zero, essa expressão aqui, ó, né? No centro da esfera, e isso daqui vai ser zero. Ou seja, vai me sobrar Q sobre 4πε0, né? Vezes 3R² dividido por 2R². Aí, eu esqueci aqui. Ou seja, vai sobrar Q vezes 3, né? Porque esse R² vai cortar, vai ficar um R aqui embaixo. E eu vou ter esse 2 vezes 4 dividido por 8πε0R. Ou seja, no ponto zero, né, o potencial vai ser 3Q dividido por 8πε0R. Beleza? Aí, outro ponto interessante vai ser quando eu estiver na superfície da esfera. Na superfície da esfera, o que eu tenho? Na superfície da esfera, a posição é R1, né? Se a posição é R1, eu posso substituir aqui, ó, R1. Então, eu tenho R1² menos R1². Aqui me sobra R1², 3R1², vai me sobrar 2R1². 2R1² dividido por 2R1², né? Vai sobrar 1 sobre R1 só. Esse 4πε0 aqui não mexe. Então, neste caso, quando eu estiver aqui, na superfície da esfera, eu vou ter um potencial de Q dividido por 4πε0, 1 sobre R. E daqui para cá, ele vai cair assim, ó. Vai diminuindo conforme esse R aumenta, até chegar nesse valor de R. Bom, aí, o que a gente pode fazer? Bom,
tem que fazer o gráfico para fora da esfera agora. Para fora da esfera, a equação que a gente encontrou foi essa aqui. Essa equação do potencial para fora da esfera. Bom, para fora da esfera, a gente vai partir de R1. Notem que quando eu substituir R1 aqui, para começar aqui, né? Quando eu colocar R1 aqui, eu vou ter o mesmo valor que eu obtive quando para a função, quando eu substituir R1 na outra. Ou seja, né? Esses valores são iguais, tanto se eu calcular pela função de dentro, do potencial de dentro da esfera, quanto que eu encontrei para fora da esfera. Bom, isso é um bom sinal, significa que o meu problema está no caminho certo, né? Bom, então o que vai acontecer? Vai começar aqui, ó, em Q sobre 4πε0, 1 sobre R1, e ele vai diminuindo conforme esse R aumenta, até que vai chegar a zero lá no infinito. Beleza? Bom, então, resolvemos o problema, né? A parte A do problema. Fizemos o gráfico. O que falta a gente resolver? Bom, tem a parte B. A parte B, ele faz algumas modificações. Ele fala que agora a esfera, né, carregada com uma carga Q, essa carga Q é igual a menos Z. Né? E ele fala que tem uma outra carga pontual, mais E, no centro dessa esfera. O que a gente vai precisar fazer? Eu vou precisar descobrir o potencial devido a essa quantidade de cargas da esfera e a essa quantidade de cargas da esfera. E vou somar os dois. Basicamente isso. Bom, o potencial devido a essa carga aqui da esfera, a gente já conhece. Foi tudo que a gente fez até agora. Qual que vai ser a diferença disso para a equação para o potencial que a gente tinha encontrado? A diferença é que esse Q vai ser menos Z. Isso considerando para dentro da esfera. E esse Q vai ser menos Z para fora da esfera. Isso. A equação vai ficar exatamente igual. A menos que esse Q vai ser um menos Z, como o problema falou para a gente. Bom, então a gente já conhece o potencial devido à quantidade, à carga, menos Z, distribuída por essa esfera. O que falta a gente encontrar? Falta a gente encontrar o potencial devido a essa outra carguinha aqui, né? Pontual mais Z no centro dessa esfera. Bom, essa é fácil, porque não tem parte de dentro e parte de fora, né? Então, o que a gente tem? Ó? Potencial dessa carga a mais aqui é igual a menos a integral de infinito até um R'. O que é esse R'? É uma distância qualquer dessa carguinha aqui até um ponto. Esse ponto pode ser dentro ou pode ser fora da esfera. Não vai fazer diferença para o cálculo desse potencial, porque não faz diferença para esse campo. Beleza? Bom, então, ó, eu tenho integral, né? O V de mais E igual a menos a integral de infinito até esse R', até esse determinado ponto onde eu quiser, né? De E dl. Bom, agora como é que a gente encontra o campo? Bom, esse é o campo devido a uma carga pontual, né? Esse campo devido a uma carga pontual a gente conhece. É a carga dividido por 4πε0, né? Vezes a direção, né, radial dividido por r². Então, é que a gente consegue obter por lei de Gauss, mas que a gente viu lá por Coulomb. Né? Só dividir a força pela carguinha de prova. Então, resumindo, eu tenho que o potencial dessa carguinha mais a menos E sobre 4πε0 faz a integral de infinito até R de r², né, dr
fazendo essa integralzinha aqui, né? A gente tem que essa integral dá menos 1 sobre R. Substituindo aqui, eu tenho potencial V mais de R, né? No caso, para a carguinha mais, que está lá no centro, E dividido por 4πε0 mais 1 sobre R'. Beleza? Bom, aí o que a gente tem que fazer? Bom, essa equação para o potencial, para essa carga aqui, ela vale tanto para dentro quanto para fora da esfera, para qualquer lugar do espaço. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar o potencial dela aqui dentro com o potencial devido à esfera aqui dentro. Aí eu tenho que somar o potencial dela aqui fora com a da esfera aqui fora. Por que eu tenho que fazer duas vezes? Porque o potencial devido a essa carga aqui, que está distribuída por toda a esfera, ele varia, ele é diferente aqui e aqui. Então, a gente pode fazer, né? Ó, o potencial total vai ser o V de uma mais o V da outra. Então, vamos fazer primeiro para a parte de fora, né? Para R' maior do que R1. Então, tem o V de R, né? O potencial da carga positiva, ó, E sobre 4πε0, 1 sobre R'. Aí, eu tenho aqui o potencial devido à carga que está na esfera agora. Notem que agora a gente tem um sinal de menos aqui. Por que tem um sinal de menos? Porque o problema falou que essa carga é negativa, como se fosse um elétron, né? Tanto que tem até a carga de um elétron. Então, essa expressão é igual a essa a menos de um sinal devido à carga. Ou seja, se eu tenho uma coisa aqui menos essa mesma coisa aqui, o potencial agora dentro da esfera, né, devido a essas duas cargas, ela é zero. Beleza? Ou seja, respondemos o potencial para dentro da esfera. Perdão. Para fora da esfera, né? Agora, vamos para o potencial dentro da esfera. Ou seja, R' menor que R1. Eu tenho aqui aquela soma de novo, ó. V de R mais é E sobre 4πε0, 1 sobre R', mais, agora eu tenho que usar a expressão que eu obtive para o potencial fora, para o potencial dentro da esfera, perdão. Então, substituindo aquele Q por menos E. Então, eu tinha um Q aqui, virou menos E. Então, menos E sobre 4πε0 vezes 1 sobre 2R terceira, vezes 3R quadrado, menos R' quadrado. Então, dá para simplificar? Acho que não. Vou agrupar as constantes aqui. Então, aqui eu tenho E sobre 4πε0. Agrupando as constantes, eu tenho E sobre 4πε0 vezes 1 menos R', 1 sobre R', menos, né? Esse menos tinha vindo daqui, ó. Né? Agora eu coloquei para cá, para a gente colocar isso aqui em evidência. Menos 1 sobre R1 ao cubo vezes 3R quadrado menos R' ao quadrado. E essa é a expressão para o campo, para o potencial dentro da esfera. Beleza? Se assemelha muito, né, ao potencial que a gente tem obtido para um átomo de hidrogênio. Beleza? Então é isso. Um abraço, pessoal.